Episódio 4. O que significa conhecer a Deus? Ao longo dos episódios anteriores, descobrimos que Deus tomou a iniciativa de se revelar, que fez isso para que pudesse ser conhecido e que as Escrituras nos mostram quem Ele verdadeiramente é. Mas essa jornada nos conduz agora a uma pergunta decisiva. O que significa, afinal, conhecer a Deus? À primeira vista, a resposta parece simples. Vivemos em uma cultura em que conhecer alguém geralmente significa possuir informações sobre essa pessoa. Conhecemos sua profissão, sua história, seus gostos, suas opiniões. Quanto mais informações acumulamos, mais acreditamos conhecê-la. Muitas vezes, levamos essa mesma ideia para a nossa vida espiritual. Pensamos que conhecer a Deus significa estudar mais, memorizar versículos, compreender doutrinas ou participar de atividades religiosas. Sem dúvida, todas essas coisas têm seu lugar. A Bíblia valoriza o ensino, incentiva a meditação em sua palavra e nos chama à comunhão com a Igreja. O problema surge quando confundimos esses meios com o próprio conhecimento de Deus. É possível saber muitas coisas sobre Deus e, ainda assim, não conhecê-lo verdadeiramente. Ao longo da história bíblica, encontramos pessoas que conheciam profundamente as Escrituras e eram capazes de explicar a lei com precisão. No entanto, quando o próprio Filho de Deus esteve diante delas, não o reconheceram. Seu conhecimento era amplo, mas não havia produzido fé, amor, nem submissão ao Deus que afirmavam servir. Por outro lado, vemos homens e mulheres que não possuíam grande instrução, mas aprenderam a confiar no Senhor, caminhar com Ele e descansar em suas promessas. Eles descobriram que conhecer a Deus vai muito além de acumular informações. É viver um relacionamento moldado pela confiança, pela comunhão e pela obediência. É interessante perceber que, na linguagem das Escrituras, conhecer nunca significa apenas compreender intelectualmente. O conhecimento bíblico envolve proximidade, envolve experiência, envolve caminhar com alguém. Por isso, quando a Bíblia fala em conhecer a Deus, ela não está convidando apenas a estudar um assunto. Está nos chamando para um relacionamento real com o Deus vivo. Esse conhecimento não é contrário ao estudo. Pelo contrário, quanto mais conhecemos as Escrituras, mais conhecemos o Deus que nelas se revela. Mas o objetivo nunca termina na informação. O conhecimento bíblico sempre conduz à comunhão. Essa verdade aparece do início ao fim da Bíblia. Moisés não desejava apenas receber novas instruções para conduzir o povo. Seu clamor era: "Mostra-me a tua glória." Jeremias anunciou o dia em que todos conheceriam o Senhor. Oséias convidou o povo dizendo: "Prossegamos em conhecer ao Senhor." Séculos depois, Jesus resumiu a própria vida eterna com estas palavras: "Esta é a vida eterna, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." Paulo, depois de décadas caminhando com Cristo e anunciando o Evangelho, ainda escrevia: "Quero conhecer Cristo." Pedro encerra sua segunda carta, exortando os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba o que une todas essas declarações. Nenhuma delas trata o conhecimento de Deus como um objetivo já alcançado ou como um simples acúmulo de informações. Em todas elas, conhecer a Deus é uma jornada, um relacionamento que se aprofunda, uma comunhão que amadurece, um caminho que transforma toda a vida. Talvez seja justamente essa a diferença mais importante entre o conhecimento que o mundo oferece e o conhecimento apresentado pelas Escrituras. O mundo costuma medir conhecimento pela quantidade de informações que alguém possui. A Bíblia mede o conhecimento de Deus pela profundidade do relacionamento que temos com Ele. É por isso que podemos fazer uma pergunta que servirá como fio condutor deste episódio. Quando a Bíblia nos convida a conhecer a Deus, de que tipo de conhecimento ela está falando?
Se perguntássemos a diferentes pessoas o que significa conhecer a Deus, provavelmente ouviríamos respostas bastante variadas. Alguns falariam sobre sentimentos, outros destacariam experiências marcantes, outros pensariam em estudo, doutrina ou prática religiosa. Mas há uma pergunta mais importante do que todas essas: como a própria Bíblia define o conhecimento de Deus? Ao percorrermos as Escrituras, descobrimos que esse conhecimento nunca é apresentado como uma informação distante ou um conceito abstrato. Conhecer a Deus significa viver em relacionamento com Ele, confiar em Sua palavra e responder ao seu caráter com fé e obediência. Moisés compreendeu isso de maneira profunda. Depois de conduzir Israel para fora do Egito, de contemplar sinais extraordinários e de receber a lei no Monte Sinai, seu maior desejo ainda não era possuir mais poder, mais autoridade ou mais respostas. Seu pedido foi simples e, ao mesmo tempo, extraordinário. Mostra-me a tua glória. Moisés havia aprendido que conhecer a Deus não era apenas ouvir sua voz ou testemunhar seus milagres. Era contemplar cada vez mais quem Deus é. Séculos depois, o profeta Jeremias transmitiu uma mensagem semelhante. Em um tempo em que muitos confiavam em sua própria sabedoria, força ou riqueza, Deus declarou que a verdadeira glória do ser humano consiste em uma única realidade: compreender e conhecer o Senhor, aquele que exerce bondade, justiça e retidão sobre a terra. Jeremias nos lembra que conhecer a Deus vale mais do que qualquer conquista humana. Não é apenas um privilégio reservado a alguns. É o bem mais precioso que uma pessoa pode possuir. Oséias amplia ainda mais essa compreensão. Escrevendo a um povo que havia se afastado do Senhor, ele faz um convite que continua ecoando através dos séculos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Perceba que conhecer a Deus nunca é apresentado como um ponto de chegada. Sempre existe espaço para crescer. Sempre há novas profundezas a descobrir. O Deus infinito jamais poderá ser conhecido de forma completa por criaturas finitas. E justamente por isso, nossa comunhão com Ele pode amadurecer continuamente. Quando chegamos ao Novo Testamento, essa verdade alcança seu ponto mais alto nas palavras do próprio Jesus. Na oração registrada em João 17, pouco antes de sua crucificação, Cristo declara: "Esta é a vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." É uma afirmação surpreendente. Poderíamos esperar que Jesus definisse a vida eterna em termos de um lugar, de uma recompensa futura ou de uma duração sem fim. Em vez disso, ele fala sobre um relacionamento. A vida eterna começa quando conhecemos a Deus. Ela continua à medida que esse conhecimento se aprofunda, e alcançará a sua plenitude quando estivermos para sempre em sua presença. O apóstolo Paulo também testemunha essa realidade. Depois de dedicar sua vida ao Evangelho, plantar igrejas e escrever boa parte do Novo Testamento, ele afirma em sua carta aos Filipenses: "Quero conhecer Cristo." Essas palavras revelam a humildade de alguém que compreendeu que o conhecimento de Deus nunca se esgota. Quanto mais Paulo conhecia Cristo, mais desejava conhecê-lo. Pedro encerra sua segunda carta com a mesma perspectiva. Em vez de considerar a vida cristã como uma jornada concluída, ele exorta os discípulos de Jesus: "Cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo." Observe como todas essas vozes, separadas por séculos, anunciam a mesma verdade. Moisés deseja conhecer mais. Jeremias afirma que nada é mais valioso. Oséias convida a prosseguir. Jesus identifica esse conhecimento com a própria vida eterna. Paulo continua desejando crescer. Pedro chama toda a igreja a amadurecer nesse caminho. Da primeira à última página das Escrituras, conhecer a Deus nunca significa apenas aprender fatos sobre Ele. Significa caminhar com Ele.
confiar em suas promessas, amar seu caráter, ouvir sua voz, responder em obediência e permitir que essa comunhão transforme toda a nossa vida. Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre o conhecimento bíblico e qualquer outro tipo de conhecimento. A maioria das coisas pode ser aprendida apenas pela mente, mas conhecer a Deus envolve todo o ser. Nossa mente aprende, nosso coração confia, nossa vontade obedece, nossa vida é transformada. Se conhecer a Deus significa viver em relacionamento com Ele, surge uma pergunta inevitável: como esse relacionamento se torna possível? As Escrituras respondem de forma clara e consistente. Todo verdadeiro conhecimento de Deus passa por Jesus Cristo. Desde o início da Bíblia, Deus vinha se revelando de muitas maneiras: pela criação, pela lei, pelos profetas e por toda a história da redenção. Mas foi em Cristo que essa revelação alcançou sua plenitude. No episódio anterior, vimos que Jesus não apenas fala sobre Deus. Ele é a perfeita revelação do Pai. Por isso, conhecer a Deus não significa procurar uma experiência espiritual indefinida. Significa conhecer a Cristo. O próprio Jesus declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outra ocasião afirmou: Quem me vê, vê o Pai. Essas palavras revelam uma verdade extraordinária. Cristo não é apenas um mestre que ensina o caminho para Deus. Ele é o próprio caminho. Não apenas comunica a verdade. Ele é a verdade. Não apenas oferece vida. Ele é a vida. Por isso, todo crescimento no conhecimento de Deus acontece à medida que crescemos no conhecimento de Cristo. Foi exatamente isso que transformou a vida dos discípulos. Eles não foram transformados simplesmente porque ouviram bons ensinamentos ou presenciaram milagres. Foram transformados porque caminharam com Cristo, ouviram sua voz, contemplaram seu caráter e aprenderam a enxergar o Pai através do Filho. O apóstolo Paulo compreendeu isso profundamente. Depois de dedicar toda a sua vida ao Evangelho, sua maior ambição continuava sendo a mesma: quero conhecer Cristo. Não conhecer apenas suas obras, nem apenas seus ensinamentos, mas conhecer o próprio Cristo. Paulo havia entendido que quanto mais conhecemos o Filho, mais conhecemos o Pai. Essa também é a razão pela qual Jesus utiliza a imagem da videira e dos ramos. O ramo não produz vida por si mesmo. Toda a sua força vem da união com a videira. Da mesma forma, a vida cristã não consiste em tentar imitar Jesus apenas pelo esforço humano. Ela nasce da comunhão com Cristo. Permanecer nele é a fonte de toda a transformação. É por isso que João escreve que aquele que permanece em Cristo anda como ele andou, não porque esteja apenas copiando um exemplo externo, mas porque participa da vida daquele com quem está unido. Paulo amplia ainda mais essa verdade ao afirmar que, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Observe a ordem apresentada pelas Escrituras. Primeiro contemplamos Cristo, depois somos transformados. A mudança da vida cristã não começa quando tentamos nos tornar pessoas melhores. Ela começa quando nossos olhos são continuamente dirigidos para Jesus. Quanto mais contemplamos seu amor, mais aprendemos a amar. Quanto mais contemplamos sua humildade, mais o orgulho perde espaço. Quanto mais contemplamos sua santidade, mais passamos a odiar o pecado. Quanto mais contemplamos sua fidelidade, mais aprendemos a descansar nas promessas de Deus. Quanto mais contemplamos sua misericórdia, mais encontramos coragem para nos aproximar do Pai. É Cristo quem nos mostra como Deus ama. É Cristo quem nos mostra como Deus perdoa. É Cristo quem nos mostra como Deus exerce justiça. É Cristo quem nos mostra como Deus governa. É Cristo quem nos mostra como Deus recebe pecadores arrependidos. Por isso, conhecer a Deus nunca é separar o Pai do Filho. Toda verdadeira comunhão com Deus é uma comunhão com o Pai por meio do Filho, na ação do Espírito Santo.
Essa é a grande diferença entre o cristianismo e qualquer outro caminho religioso. O centro da vida cristã não é um conjunto de princípios, não é um código moral, não é uma filosofia, é uma pessoa. E quanto mais conhecemos essa pessoa, mais somos transformados à sua imagem. Esse é o propósito do Evangelho. Não apenas informar nossa mente, mas conduzir-nos a Cristo. E, unidos a Ele, aprender a conhecer cada vez mais o Deus que sempre desejou ser conhecido. Ao chegarmos ao final deste episódio, talvez possamos responder de forma diferente à pergunta que nos acompanhou desde o início. O que significa conhecer a Deus? As Escrituras nos mostram que conhecer a Deus não é simplesmente possuir informações corretas sobre Ele. Também não é viver apenas de experiências emocionais ou práticas religiosas. Conhecer a Deus é viver em comunhão com aquele que se revelou. É confiar em seu caráter. É amar aquilo que Ele ama. É aprender a enxergar a realidade a partir da sua verdade. É permitir que sua presença transforme pouco a pouco tudo o que somos. Esse conhecimento nunca termina. Mesmo os homens e mulheres que caminharam com Deus de maneira extraordinária, continuaram desejando conhecê-lo mais profundamente. Moisés pediu para contemplar sua glória. Davi declarou que tinha sede do Deus vivo. Paulo, depois de tantos anos servindo a Cristo, ainda escrevia: Quero conhecer Cristo. Pedro exortou a igreja a crescer continuamente na graça e no conhecimento do Senhor. Todos eles compreenderam que Deus é infinito, enquanto nós permanecemos criaturas limitadas. Por isso, conhecer a Deus será sempre uma jornada. A cada passo, descobrimos mais da sua sabedoria, da sua santidade, da sua justiça, da sua misericórdia e do seu amor. Nunca porque Deus muda, mas porque nossa compreensão dele amadurece. Essa perspectiva também transforma a maneira como olhamos para a vida cristã. A oração deixa de ser apenas uma lista de pedidos e passa a ser comunhão com o Pai. A leitura das Escrituras deixa de ser apenas um exercício intelectual e se torna um encontro com o Deus que continua falando por meio da sua palavra. A obediência deixa de ser um esforço para conquistar aceitação e passa a ser a resposta de quem aprendeu a confiar no Senhor. A adoração deixa de ser apenas um momento da semana e se torna uma expressão natural de um coração que contempla a beleza de Deus. Até mesmo as provações ganham um novo significado. Elas continuam sendo dolorosas, mas podem se tornar ocasiões em que aprendemos a conhecer mais profundamente a fidelidade, a graça e o cuidado do Senhor. Muitas vezes, é justamente nos momentos de maior fraqueza que descobrimos aspectos do caráter de Deus, que jamais perceberíamos apenas em tempos de tranquilidade. Por isso, o objetivo da vida cristã não é simplesmente saber mais, também não é apenas fazer mais. É conhecer mais profundamente o Deus que se revelou em Cristo. E quanto mais o conhecemos, mais aprendemos a confiar nele. Quanto mais confiamos, mais o amamos. Quanto mais o amamos, mais desejamos viver para sua glória. É assim que o conhecimento de Deus deixa de ser apenas um tema de estudo e se torna o centro da vida cristã. Ao encerrarmos este primeiro bloco da nossa jornada, percebemos que todas as perguntas que fizemos até aqui apontavam para a mesma direção. Deus se revelou. Revelou-se porque deseja ser conhecido. Mostrou-nos quem Ele é, através de Jesus Cristo, e nos convidou a viver em comunhão com Ele.